Bem-vindos, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Mateus 7, 1 e 2. Não julguem e não serão julgados, pois na mesma medida que julgarem, vocês serão julgados. A mesma medida com que medirem será usada como medida para vocês. Certa vez eu estava ouvindo um crente falar assim, mas a Bíblia não fala que a gente não pode julgar. A gente pode julgar sim. A gente só vai ser julgado na mesma medida. Mas eu vou julgar sim. Eu vou olhar para as coisas e vou julgar. Vou olhar para o outro e vou julgar. Geralmente a gente abre o peito e fala assim, não, eu julgo sim, eu não tenho medo de julgamento de ninguém. Na maioria das vezes, quando a gente diz isso, a gente está se referindo ao fato do que o outro faz. E nós não temos medo de julgar o que o outro faz, porque nós achamos, na nossa ignorância, que nós jamais faríamos o que o outro faz. Jamais faríamos o que o outro fez. Mas tem coisas que eu e você temos coragem de fazer no oculto, no secreto, que ninguém está sabendo, que ninguém está olhando, que esse que você está julgando jamais teria coragem de fazer. Você vai ser julgado, não é pelo se você repetiu o que o outro fez. Você vai ser julgado nas coisas que você faz. E você não é perfeito. Você não é perfeito. A palavra de Deus lá em Romanos diz que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos desesperadamente da graça de Deus para viver. Todos nós carecemos da graça de Deus para viver. E aqui, quando a palavra de Deus fala para a gente não julgar, a Bíblia afirma que a gente não pode ser juiz do irmão. Pode ser, você pode ser juiz, pode, mas é sendo de misericórdia. Usando para exortação, para... Aí fala assim, é mesmo, Fernanda, já sei. Eu posso julgar se eu for exortar. E aí a pessoa já fica com a sede de chegar na pessoa e falar que a pessoa está errada. Eu queria trazer esse entendimento para vocês, porque eu caí numa armadilha dessa. Eu caí num laço desse, infelizmente. Pedi perdão para Deus. Mas eu quero dizer para vocês que é muito fácil a gente se colocar no lugar de julgar o outro, de condenar o outro. Deixa eu confessar aqui meu pecado para vocês. Mas eu acho importante. Uma vez, vendo uma pessoa falar, eu fiquei olhando aquela pessoa falar aquele negócio. Eu falei assim, mas não é possível que essa pessoa tá falando isso. É exatamente o que essa pessoa tem que fazer, é o que ela tá falando para nós fazer, pra gente fazer. Aí eu falei com a minha filha, minha filha, você acredita que a pessoa tá falando, ela tinha que estar pregando para ela. Isso que ela tá falando é para ela e ela tá falando para nós. Me deu uma tristeza, sabe? Depois desse comentário que eu fiz com a minha filha, eu fiquei assim, tão triste. Porque eu senti o Espírito Santo falando assim, você está usando a fraqueza da pessoa para condená-la de algo que é uma luta pessoal dela. Você não sabe o quanto essa pessoa sofre por causa disso. Você não tem ideia do que essa pessoa, entre ela e ela mesma, qual é a intensidade da luta dela. E aquilo me trouxe uma tristeza enorme de eu ter feito esse comentário. Eu chamei minha filha e falei assim, eu queria te pedir perdão por esse comentário. A pessoa nunca nem ficou sabendo disso, claro, mas foi um comentário meio malicioso da minha parte, meio maldoso da minha parte, tipo assim, vai pregar pra si mesmo. E eu sempre tô aqui falando com vocês que tudo que eu falo aqui nessa live, eu tô pregando pra mim mesma. Porque a nossa dor é o nosso legado, a nossa dor é o nosso ministério. Então, muitas vezes nós apontamos para as pessoas, acusamos as pessoas, condenamos as pessoas, justamente na área que elas são fracas, na área que elas têm dificuldade, e nós não aceitamos isso. Aí você diz assim, eu posso julgar, porque eu jamais faria isso que a pessoa fazia, mas você é pecador. Tem coisas na sua vida que você faz que quem você está julgando não faria, porque você é pecador. Lá no Salmo 103 fala, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós quem? Todos nós somos pó, nós somos como a relva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais. Então, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de condenar e de julgar as pessoas. Mas, Fernanda,
Jesus falou assim, ó, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. E nós usamos essa espada, esse versículo que diz sobre a espada, para condenar os irmãos, para mostrar o que é certo, o que é errado, para dizer quem está em pecado, quem não está em pecado. E eu fui ver isso. Lá em Mateus 10:34, quando fala, Jesus diz que eu vim trazer a espada, a tradução literal não é violência e não é condenação. A tradução literal, quando Jesus diz eu vim trazer a espada, o que Jesus estava dizendo é eu vim dividir a história. Eu vim trazer um entendimento novo. Eu vim trazer um posicionamento. Eu vim trazer uma escolha. Porque sem Jesus todo mundo está condenado. Sem Jesus está todo mundo perdido. E Jesus veio dar para a gente uma opção. Essa espada que Mateus 10:34 diz que Jesus está dizendo que vem trazer, é um novo entendimento, um novo posicionamento, uma nova decisão, um caminho, uma estratégia. Sabe, não tem a ver com violência, não tem a ver com condenação. Vai estudar a Bíblia, vai ler, vai ver o que significa a tradução real disso. A raiz dessa tradução literal não é sobre violência nem condenação. É sobre um novo entendimento, um novo posicionamento, uma oportunidade de decidir. Aqueles que estão dispostos a sacrificar tudo por Jesus e aqueles que não estão dispostos a sacrificar tudo por Jesus. E sacrificar tudo por Jesus é sacrificar muitas vezes só a língua, para parar de falar mal dos outros, para parar de condenar os outros, para parar de julgar os outros. E aí, se você falar assim, não, Fernanda, que eu tenho o dom da exortação, vai estudar, vai descobrir o que significa a palavra exortação na Bíblia. Exortação não ter o dom da exortação não te coloca no lugar de dono da verdade para apontar erros, apontar pecados. É trazer consolo, trazer ensino, trazer encorajamento. Sabe, muitas vezes quando nós vemos as pessoas que estão fazendo coisas erradas, a gente fala, você tem que sair daí, você tem que parar com isso, você tem que mudar de vida. Até quando você vai ficar nesse lugar? É muito difícil quando nós descermos até o lugar que a pessoa está, pegar na mão dela e dizer que, olha, vamos subir junto, eu vou com você. O que você está precisando? Às vezes nós não queremos descer, nos inclinar onde a pessoa está. A gente fica de cima falando, sai daí, sai desse lugar, desce daí. E nós temos um Deus que se inclina. Ele abriu mão do fato de ser Deus. E desceu e habitou entre nós. Ele se inclina, no Salmo 116 fala, ele se inclinou e me ouviu no dia da minha angústia. Quando Jesus diz, eu vim trazer a espada, ele está dizendo, eu vim trazer um novo posicionamento, eu vim trazer um novo entendimento sobre o que é realmente verdade e o entendimento de vocês serem da luz ou das trevas, ou para o caminho do céu ou da perdição, mas é um entendimento que não vem condenar. Jesus vem com a própria vida dele demonstrar no próprio exemplo, na própria a história dele, o que é ser filho. Porque muitos têm Deus apenas como juiz, como um Deus punitivo, e jamais vê Deus como pai. Mas Jesus vem trazer a espada. Essa espada, se você for estudar a raiz da tradução, quer dizer um novo posicionamento, um novo entendimento. Não tem nada a ver com violência, gente. Não tem nada a ver com acusação, com condenação. Porque Jesus veio não para julgar, para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque você, quando você está errado, você é o seu próprio juiz. Você já sabe que você está errado, você já sabe que você está condenado. E não existe uma pessoa para condenar mais a si mesmo do que a própria pessoa. E você disser para a pessoa, você ficar falando para a pessoa do pecado dela, acusando, condenando, você está chutando cachorro morto, porque é algo que ela já sabe. O que você tem de novo? Qual é a espada? Qual é o novo entendimento que você vai dar para essa pessoa? Se incline até a pessoa. Chega, eu estou aqui com você. Que muitas vezes nós ficamos apontando o caminho, querendo que as pessoas vão, mas ninguém quer se inclinar. Ninguém quer fazer parte da mudança da pessoa. Porque exige paciência, exige tempo. E tempo vale muito dinheiro, não vale?
E às vezes nós não queremos investir isso nas pessoas. E no Salmo 116, 1 e 2, mas assim, vários textos na Bíblia mostram Deus se inclinando, descendo no dia da angústia e livrando. E aí, falando mais uma vez sobre exortação, que às vezes você fala assim, não, mas é que eu tenho o dom de exortar. Meu negócio, tá faltando exortação. A igreja não quer exortar os pecadores, por isso, e tarará, e tarará, e tarará. Sabe? A exortação, vai estudar qual é a tradução literal de exortação. É admoestação, é para correção sim, mas a tradução principal é consolo, é encorajamento, é mostrar para a pessoa, tudo bem que ela está naquela situação, mas ela vai sair dali, porque você está junto. Porque muitas vezes apontamos pecados, apontamos que a pessoa tem que sair, mas a gente não cai lá naquele lugar para arrancar a pessoa de lá. A gente não se inclina, porque a gente tem muita coisa na nossa vida, né? Nós temos muitos problemas, muitas coisas para resolver. Então a gente vai e diz que tá todo mundo errado, quem que tá errado, quem que tá certo, e aí a gente segue com a nossa vida. Não julgueis para que vocês não sejam julgados, pois na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Vão julgar você. Você fala, eu julgo sim, porque está fazendo coisa errada. Você está julgando porque você não faria o que a pessoa fez. Mas tem coisas que você faz errado. São nessas coisas que é a sua fraqueza que você será julgado nelas. Não naquela que você está julgando. Você vai ser julgado na mesma medida, com a mesma ironia, com o mesmo deboche, com a mesma ira. Você vai ser condenado na sua fraqueza. O pastor Renato Cordeiro de Souza é um pastor que eu gosto muito de ler os sermões dele. Acho que ele é pastor em Portugal, ele é brasileiro. Ele diz assim, quando somos duros com os outros, na verdade, nós estamos nos esquecendo de quem nós somos. O moralista quase sempre é desamoroso e não sabe lidar com o fracasso e dor dos outros. E lá em Tiago 2,3 diz assim, o juízo é sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Mas a misericórdia, ela triunfa, ela sobrepõe o juízo quando você usa de misericórdia. A misericórdia é mais forte, ela sobrepõe a condenação. Então, assim, é muito fácil a gente condenar os outros. É muito fácil a gente ver os erros dos outros. A minha mãe, ela falava assim, o defeito do outro está na frente e o nosso está nas costas. Então, quem vai ver o nosso defeito? É quem está atrás. Nós vamos ver o defeito de quem está na nossa frente. Então, todos nós temos defeito, todos nós somos pecadores. E eu e você, às vezes, julgamos e condenamos as pessoas sem saber o contexto. Muitas vezes nós julgamos uma pessoa por uma atitude, mas nós não ficamos sabendo, nós não estávamos presentes em todo o contexto. E muitas vezes nós vemos pessoas tão reativas que agem tão mal diante de situações simples e a gente fala lá, precisava ter estourado desse jeito, precisava dirigir no trânsito desse jeito. Há 2 dias atrás eu postei um vídeo no meu feed, você pode até conferir. Começa com uma mãe e um filho dando birra no mercado e a outra, chega uma senhora e uma outra mulher e começa a condenar a atitude daquela mãe. Tipo, né? Olha só, a mãe, o filho dando birra, né? E aí tem várias situações em que as pessoas estão em situações que os outros condenam, mas as pessoas que estão condenando e julgando aquela atitude não estão presentes no contexto da pessoa. Porque nós somos capazes de julgar apenas a aparência, mas Deus vê o coração. Nós só conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos ou dos nossos ouvidos, mas nós não estamos presentes. Então, a minha palavra para você hoje, que se chama Igreja de Cristo, você pode trazer a espada sim, mas essa espada você vai trazer como um novo entendimento, com um novo posicionamento. Primeiro com a sua vida. Talvez, se precisar, como diz lá, alguém muito inteligente criou essa frase, se preciso, use palavras. Mas mostra com a sua vida que você está no caminho certo. Que o seu entendimento sobre a verdade, sobre quem é Jesus, é o correto.
Mostre com a sua vida, nas suas atitudes. E se tiver necessidade, você usa palavras. Jamais você vai virar para as pessoas e ficar condenando. Tá chegando aí a política, né? O ano que vem, sei lá. Cuidado com as coisas. Não fica julgando, não fica condenando. As relações são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes. Não é porque a pessoa pensa diferente de você que você precisa cortar relações, que você precisa condenar essa pessoa porque ela pensa de outro jeito. Às vezes vem alguém pra mim e fala assim, se a pessoa é crente, quando eu vi, eu já lasco essa. Tem gente que fala assim, mas fulano tá fazendo isso. Eu falei assim, realmente, isso não é bom. Gasta um tempinho para orar com essa pessoa, seja intercessor dela, porque se tá te incomodando, Deus tá te levantando para ser intercessor dessa pessoa. Tem um clipe da Anitta solto por aí, tá todo mundo escandalizado com esse clipe e fazendo vídeos. Para mim é perda de tempo, se você é a igreja de Cristo. Porque se você é a igreja de Cristo, você não tem que fazer um vídeo condenando, você tem que fazer um vídeo falando de Jesus, falando bem de Jesus, e seja um intercessor dessa mulher. Começa a orar por essa mulher. Agora tá um meme solto aí na internet da Virgínia, né? Eu me mimei. E aí todo mundo fica julgando a menina, falando que ela tá gastando dinheiro, que podia tirar o povo da pobreza, que não sei o quê, que é muito caro. O dinheiro é dela, ela trabalha para isso, essa é a realidade dela. Você não sabe se ela não ajuda pessoas. Cuide da sua vida. Sabe? Olha para você, o que você pode fazer para fazer diferença no lugar que você vive? O que você pode fazer de diferente? O que você pode fazer? Cuida da trave que está no seu olho. Porque o que a Bíblia está dizendo é que muitas vezes nós queremos tirar o cisco do olho do irmão, mas nós estamos com um cisco muito maior nos nossos olhos. Porque se os nossos olhos estivessem puros, limpos, nós não estaríamos apontando o dedo para as pessoas, julgando, condenando. Nós estaríamos intercedendo pelas pessoas que nos incomodam, que estão tendo atitudes que você acha que é do diabo. Então, ore por essa pessoa. Está te incomodando porque o Espírito Santo colocou essa pessoa. Mas esses artistas já tudo fez pacto com o demônio. Esse povo já decidiu. Gente, tá tudo no engano. Porque quando encontram a verdade de Jesus, vem a espada, vem um entendimento novo, vem um novo posicionamento. Sabe, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês rapidamente. Na minha adolescência, o Cazuza, veio aquela notícia, né, que o Cazuza tava com AIDS e tudo. Eu nunca escutei música de Cazuza, nunca fui fã do Cazuza, mas quando eu vi ele na TV, assim, de relance, eu tava passando e vi, ele tava tão fragilizado pela doença, eu comecei a orar por ele. Eu senti de orar pela salvação dele. E eu orei muito tempo pela salvação dele. E aí um dia eu fui contar isso para um líder, né? Que eu orava pelo Cazuza, pela conversão dele, pela salvação dele, para que Deus o salvasse. Aí esse líder virou e falou assim, ixi, líder da igreja, tá, gente? Infelizmente. Falou assim, não adianta você orar por ele, não. Ele já decidiu, ele é o Deus dele mesmo. Quando eu ouvi esse líder falando, eu desanimei de orar por ele e parei de orar. Falei, eu era adolescente, né? Mas só que um dia eu vi ele entrando num show de cadeira de rodas e aquele meu coração queimou. E aí eu voltei a orar por ele de novo. Quando falei, não vou parar de orar por esse homem. Não era fã dele, nunca fui. Não fui fã das músicas. Me perdoe quem é fã. Mas eu orei por esse homem até ter a notícia de que ele tinha morrido. Então, às vezes, você fica aí apontando o dedo para artistas, condenando artistas, falando mal, julgando. Você não conhece o contexto. Mas eu fiquei sabendo que o artista fulano de tal fez pacto. Cara, para de condenar, para de apontar, seja a espada que venha orar por um novo entendimento para essa pessoa, porque ela está no engano. Claro, eu tô falando de coisa assim, de internet, coisa de artista, mas trazendo aqui para cá, quantas vezes você já julgou seu pastor? Quantas vezes você já condenou seus líderes? Você não tem ideia o que um pastor passa, o que um líder passa, você não tem noção do sofrimento, você só
só está julgando pelo que você viu, pelo que você ouviu. Mas existe um contexto por trás da aparência que você não tem acesso. Esse acesso só o Espírito Santo de Deus tem. Então, você quer trazer a espada como Jesus? Então, primeiro, sacrifique-se por amor a Jesus. Sacrifique-se esse negócio, essa sua vontade de fofocar, de falar mal, de apontar o dedo. Porque Jesus não veio trazer a espada da violência, veio trazer a espada do novo entendimento, para trazer uma nova oportunidade de decisão, de aproximar as pessoas do Pai, de revelar Deus como Pai. E exortar é trazer consolo, é trazer encorajamento. Não é falar para as pessoas você precisa sair dessa vida, é dizer estou aqui para te ajudar a sair daí. Nós falamos, sai, muda de vida, muda de entendimento, sai desse lugar. Mas faça como seu Pai da eternidade faria e faz. Ele se desapegou ao fato de ser Deus e desceu entre nós e habitou entre nós. Deus se inclina a todo momento para nos tirar, para nos arrancar. Então, ficar no lugar de apontar o dedo e julgar. Deus está falando, você pode julgar então. Não julga, mas se você for julgar, você vai ser julgado e condenado na mesma medida. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, vamos parar de ser duro com as pessoas, condenando as pessoas. E vamos ser Jesus em movimento, no movimento do mundo, como Jesus agiria. Jesus mostrou com a vida dele o que é ser piedoso, o que é ser justo, o que é ser verdade, o que é ser caminho. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Porque as pessoas que estão longe do caminho estão no engano. Ah, mas a pessoa que decidiu fazer isso, no engano, estão no engano. E você que carrega a luz de Jesus e a verdade, tem afastado mais pessoas do que atraído para o Evangelho. Porque tem se tornado pessoas que apontam, não que se inclinam, que vai até lá, pega na mão da pessoa e fala, vamos junto. Vamos junto. Às vezes nós vemos alguém que está extremamente deprimida há muitos anos e vivemos, não adianta falar mais não, já cansei de falar, a pessoa está lá há anos e anos nesse lugar, não sai. Você já experimentou se inclinar para essa pessoa e dizer, estou aqui com você. Você está triste, eu vou ficar triste com você, vou chorar com você. E nós vamos sair junto daqui, você não está sozinho. E uma das formas mais importantes e especiais de ir até esse lugar de erro das pessoas é você se tornar um intercessor. Orar por essa pessoa, ter fé por essa pessoa. Jesus curou um paralítico que os amigos tiveram fé por ele, tiveram força por ele, levaram ele lá, foram com ele até Jesus. E na maioria das vezes, ao invés de nós levarmos as pessoas a Jesus, nós estamos as repelindo, porque estamos falando só façam, fazem, mudem de entendimento, mas nós não estamos nem com a nossa vida mostrando e nem com a nossa compaixão nos inclinando para ajudar essa pessoa a ir para o caminho, que é o único, que é o caminho e a verdade e a vida, que é a pessoa de Jesus em nós. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor não considera o tempo da ignorância. Mas agora nessa manhã, Pai, nos faz novos em Ti, com um novo entendimento, que essa espada da verdade venha trazer para nós um novo entendimento, um novo direcionamento. Que aquilo que nós queremos que o mundo saiba, que nós possamos nos tornar, que nós possamos ser para o mundo que a gente quer tanto que o mundo seja, que nós possamos ser. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos. O Senhor conhece o contexto de cada um, sabe qual é a dor de cada um, e eu os coloco diante do Senhor agora. E te peço que o Senhor os ajude em suas fraquezas, que o Senhor envie pessoas estratégicas para tirarem meus irmãos deste lugar de dor, de angústia, de tristeza, de condenação. Em nome de Jesus, Pai, os abrace nesse momento. Se tem alguém perdido em seu entendimento, que nessa manhã a espada da verdade possa ser revelada na vida dela através do Espírito Santo de Deus e traga um novo entendimento, uma nova estratégia para o direcionamento do caminho certo, que é a Tua vontade,
que é a tua presença, que é o melhor lugar que nós podemos morar e estar. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda sua enfermidade de alma. Seja liberta agora nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Um abraço para todos do Facebook e do YouTube também que me acompanham. Muito obrigada. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. Cheiro, gente. Até amanhã.